Se vai embora! E aí, gente, como é que tá a força do lado daí? Nas últimas semanas saíram várias notícias, né, em relação à imigração e à preparação de quem quer vir para a Europa. Então, vou fazer um compilado ali, também vou dar minha opinião. Eu tenho muitos clientes assustados nesse período com as últimas notícias que estão saindo aí, né, em relação à imigração, a como está a situação na Europa, e a maioria dos meus clientes também pretendem imigrar ou viajar para a Europa ainda esse ano, né? Que eu tenho uma agência de viagens, que é o sevaibora.viagens. Se você não comprou passagem comigo, já pode pedir seu orçamento no link que tá aqui na descrição do vídeo. Mas a maioria dos meus clientes são intercambistas, imigrantes e viajantes. E a maioria pretendem ir para a Europa em algum momento. Então gerou ali um burburinho, né? A primeira notícia que saiu foi do aumento da comprovação financeira da Irlanda. Na minha época, quando eu fui em 2019, a comprovação financeira era de 3 mil euros. Aumentou para 4.600 e agora aumentou para 6.600 e alguma coisa. E é isso. A gente, quando eu já fiz até um Reels falando que tudo é política. Porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, o efeito Trump, né? Que tá fechando as portas e ali na risca com a imigração de forma geral. E isso dá meio que poder e até autonomia ali para os outros países irem seguindo essa linha. Então, eu acredito que o aumento da comprovação financeira, isso aqui é a minha opinião pessoal, é uma forma de restringir, de colocar um filtro em também quem vai estar chegando na Irlanda. Porque hoje tem muitos brasileiros na Irlanda, muita gente fazendo intercâmbio, sempre foi assim, e está cada vez ficando mais popular pela facilidade de você poder ir estudar e trabalhar. Mas uma coisa que é importante você ficar em mente, isso vai mudar ali em junho. Eu vi uma notícia hoje de que a Associação Brasileira ali, né, as escolas se juntaram e tal, para poder pedir um tempo para essa transição. Nunca mudou assim tão rápido, botou para março, para mudar em junho. Então, possa ser que isso surta efeito, porque esses países, de forma geral, também dependem da nossa mão de obra, porque a nossa mão de obra é barata, né? Então, tanto é que eu tava vendo que nos Estados Unidos, eu acho que foi na Flórida, mandaram um monte de imigrante embora, tá faltando mão de obra e querem flexibilizar as regras de trabalho para adolescente. Eles precisam dessa mão de obra, então eles também precisam da gente. Então acredito que isso também possa ser revertido. Para quem vai fazer cidadania italiana, também tem clientes que estão ali no processo de cidadania, que ficam alguns meses na Itália. Também foi restringido, várias mudanças. E isso tudo é aquele... Eu acho que o da Itália também já era esperado, né? Já tem um tempo que já se fala ali de restringir mais, porque a maioria das pessoas tiram a cidadania e depois vão para outro país. Não tem tantas pessoas ficando na Itália. Então, também é um movimento que já estava ali no burburinho para acontecer. Então, para quem está nesse planejamento, qual é o meu conselho? Dinheiro. Tenta sempre juntar dinheiro. Tenha em mente que na Irlanda, por exemplo, esse dinheiro ele fica na sua conta, tá? Esse dinheiro é seu. É um aumento da comprovação, mas esse dinheiro é seu. Então, isso é um ponto positivo. Você está mais prevenido, você tem mais tempo para poder respirar e tal. Ali, esse aumento, ele significa de 12 mil reais, né? 12 mil reais, dependendo da cotação. Eu sempre indico comprar os euros aos poucos. Indica ali um aumento de 12 mil reais no final das contas. Então, é um dinheiro que é suado. Eu entendo super, eu também ficaria agoniada, desesperada, mas eu ainda acho que não é um motivo para você desistir do seu intercâmbio. Talvez seja um motivo de esperar mais um pouco, juntar um dinheiro no Brasil. Mas respira que as coisas se encaminham. Na cidadania italiana, a mesma coisa. Eu acredito que também isso não vai ficar para sempre. E assim, acredito, pela experiência que eu tenho, vou fazer 6 anos morando fora, não tem como a gente ter certeza de nada. Então é aí acompanhando as notícias e ir guardando o seu dinheiro. Por quê? O dinheiro é importante nesse processo. Se não for de um meio, vai ser de outro. Eu acredito que não vai ser suspenso. E ninguém vai tirar mais a cidadania italiana. Não dá pra isso acontecer. Acho eu. Espero eu. Então, ir guardando dinheiro, ir se planejando, ir pesquisando e não deixar a ansiedade e o desespero tomar conta. É por isso que eu falo da importância de cuidar da saúde mental. Porque esses processos de mudança sempre mexem muito com a gente. Então, esse vídeo são notícias que deixam a gente meio aflito, é inevitável. A outra notícia que eu vou trazer aqui, eu trouxe até para ler um pouquinho, para a gente poder entender juntos, é sobre o kit de sobrevivência que a União Europeia recomendou que todos os cidadãos
tenham em casa. Você já fez o seu? Confesso que eu ainda não fiz o meu. Tô para ir no mercado hoje para poder fazer com calma. E isso gera uma tensão, né? O que é que eles sabem que a gente não sabe? Que é isso. O governo sempre sabe primeiro, né? Quem tem autoridade, quem tem dinheiro de verdade, sabe primeiro do que nós. Eu assisti uma série na Disney Plus, que o nome é Paradise, uma série muito boa. E aí, o que acontece nessa série? O mundo meio que acaba, e aí quem era rico, que é tipo, rico, eu não tô falando de riquinho, mas tipo, rico, poder aquisitivo, poder de dinheiro, de influência, já sabia que isso ia acontecer uns 10 anos antes e construiu uma casa, uma cidade subterrânea, formulando tudo, porque o mundo acabou, não tinha luz do sol e tal, não tinha nada. E eles criaram uma cidade, que é por isso que o nome é Paradise, né? Que é tipo um paraíso, mas é tudo formulado que tem ali. Tipo, tudo pensado pra dar uma sensação de que é real, mas não é real. E aí, poucas pessoas tinham essa informação. O que tinha? O governo, pessoas que foram escolhidas para poder deixar o funcionamento ali da cidade, né? Em perfeita união e harmonia. Então, não adianta a gente se desesperar. Se for alguma coisa realmente catastrófica, assim, né? Eu acredito de verdade que não seja. Lógico, a Ucrânia é isso, gente. Trump, o novo governo Trump, guerra da Ucrânia aí, Putin fechando o cerco. Então, eu lembro que quando explodiu a guerra da Ucrânia, no primeiro momento, eu estava com viagem marcada para a Hungria, que é relativamente perto da Rússia. Então, eu fiquei muito, meu Deus, que é da Rússia, da Ucrânia, né? É perto ali, lá pro lado do leste europeu. E eu fiquei pensando em desistir. Mas eu fui e, assim, vivi lá 4 meses, nesse início, e não senti os efeitos diretos dessa guerra. Então, assim, por exemplo, agora, como eu falei, eu acho que vai fechar o cerco em muitos países. Se você está planejando ir para qualquer país da Europa para morar, fique atento a essas mudanças. Agora mesmo na Hungria, o presidente de lá fechou o cerco, tipo, não pode ter desfile de manifestações LGBTQIA+. Então, assim, é uma coisa que ele já queria há muito tempo. Ele era assim, ó, amicíssimo de Bozo. Então, assim, já são coisas que são do presidente, né? Você já tinha ali a opinião formada, mas talvez não tinha espaço para colocar isso à tona. E agora, o efeito Trump vocês vão ver aí nos próximos anos. É por isso que a política é tão importante, é por isso que é tão importante a gente entender de política. Porque a gente, não afeta. Afeta sim. É por isso que na época das eleições, quando eu falava, gente, pelo amor de Deus, vamos todo mundo votar, porque eu sei que a situação atual do Brasil não tá das melhores também, tá? Não é sobre isso, mas poderia estar muito pior se a gente tivesse um outro presidente. Então, assim, fiquem atentos às notícias, continuem juntando dinheiro, busquem conhecimento, porque pode ficar pior? Pode, mas se você está munido de conhecimento, informação e está se planejando para imprevistos, isso pode ser minimizado. E é isso, vão juntando dinheiro aos pouquinhos, vão não deixando a ansiedade tomar conta, tenham em mente também que quando chega uma notícia para vocês aí no Brasil, chega com muito sensacionalismo, porque sensacionalismo é o que vende na internet, no conteúdo. Então respirem, tá? Se for algo muito ruim, vai ser inevitável. Então, assim, tentem pensar de forma positiva. E aí, o kit sobrevivência, né, recomendado pela União Europeia, que é mais para quem já está aqui, né, que já mora, os cidadãos que estão aqui. O que não pode faltar em um kit sobrevivência diante de uma crise climática ou ambiental? A Comissão Europeia decidiu esclarecer essa questão e apresentou uma estratégia de preparação acompanhada no slogan Prontos para Tudo. Eu tô lendo aqui uma matéria que é do Eurodicas, que é um site que eu recomendo muito, é um site muito completo, eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição do episódio, e eu geralmente espero ali para poder ver o que vai ter, né, no site, vou buscando as informações, mas eu acho que eles fazem um compilado muito bom, então eu super indico para você que tá se preparando para vir ou que já mora aqui para poder ter informações ali contundentes, né, não alarmantes, não sensacionalistas, mas para conscientizar a população. A medida segue o exemplo de países como Suécia, Noruega e Finlândia, que já orientam seus cidadãos com manuais específicos. A França também planeja lançar um guia com recomendações semelhantes. A União Europeia recomenda kit de sobrevivência para 72 horas como uma forma de garantir que os cidadãos possam se sustentar por pelo menos 3 dias
em casos de crise. A recomendação ela não é obrigatória, o Conselho serve como uma orientação para que os Estados-membros incentivem a preparação civil. Cada país pode adaptar a lista de itens com base em suas necessidades específicas. A proposta gerou um intenso debate na Europa. Defensores aumentam que a medida é prudente e pode salvar vidas em caso de emergência, considerando especialmente o aumento de frequência de eventos extremos, como inundações e ondas de calor. Para esses apoiadores, a recomendação fortalece a cultura de autoproteção e preparação. Por outro lado, o primeiro-ministro Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, né, que é esse Viktor, nossa, é porque lá é diferente, né, a estrutura política. Então, o primeiro-ministro, o ministro Orbán, chamou a medida de assustadora. Percebam que é isso. Essa galera a galera de direita extremista acha que é tudo assim, né? A gente viu como o presidente atual, na época do Covid, lidou com o Covid de uma forma totalmente imprudente. Então, acho que tem que ter um equilíbrio com essas informações, de não ir para o extremismo, mas também de não deixar para lá, sabe? Tem que ter um equilíbrio entre não deixar essa decisão tomar conta, mas se preparar de alguma forma, porque se algo acontecer, você está prevenido. Minha mãe sempre fala que é melhor prevenir do que remediar. E expressou ceticismo em relação à proposta, questionando as intenções por trás da recomendação e sugerindo que ela poderia indicar preocupações não reveladas por parte da Comissão Europeia. É complicado, né? É complicado porque mandaram esse alerta, mas não tem ali, não dá uma base do porquê realmente. Pode acontecer, mas será que sabem de algo? É o que eu falei. Pode ter algo aí que a gente não sabe. Qual é o objetivo da recomendação e por que surgiu agora? A medida está alinhada com a agenda de resiliência civil da União Europeia, chamada Cultura de Prevenção, que busca mudar a mentalidade da população de uma abordagem reativa para uma mais preventiva. A recomendação da União Europeia sobre o kit crise faz parte da nova estratégia de preparação da União lançada para aumentar a resiliência dos 448 milhões de cidadãos do bloco frente a desafios que têm se intensificado nos últimos anos. O projeto da Comissão Europeia, ainda em discussão e sujeito a alterações, faz parte de uma estratégia mais ampla. A iniciativa inclui 30 ações-chave que vão desde medidas de preparação civil, como a recomendação de um kit de sobrevivência, até componentes mais técnicos, como exercícios conjuntos e cursos especializados para jovens e adultos. A proposta busca fortalecer essa resiliência da população e melhorar a resposta a possíveis crises, garantindo que cidadãos e autoridades estejam mais bem preparados para lidar com diferentes cenários de risco. Eu, particularmente, não me sinto preparada se tiver alguma coisa para acontecer. Então, acredito que isso tem que realmente ser treinado, né? Um dia desse, aqui em Portugal, teve uma semana que estava ventando muito, ventos muito fortes, que, enfim, caiu poste em alguns lugares, teve lugares que realmente foi muito afetado. Então, é isso, gente, a crise climática ela é real e é muito complicada, né? A gente viu no Brasil o reflexo disso, né? Do que aconteceu no Rio Grande do Sul, de que já aconteceu há muitos anos também, vem acontecendo, né? Toda vez que tem verão, chuvas fortes, tem estados que não estão preparados para isso, a maioria dos estados, então é complicado. O momento do anúncio reflete o contexto global pós-pandemia e as crescentes tensões geopolíticas, como a guerra da Ucrânia e o aumento de eventos climáticos extremos, como as inundações que mataram mais de 200 pessoas na Espanha em outubro de 2024. A Comissão Europeia identificou lacunas nos blocos nacionais de respostas a desastres, apontadas por uma pesquisa de 2024 que mostrou uma abordagem fragmentada entre os países do bloco. Além disso, a pandemia demonstrou a importância de uma preparação coordenada, como explica Min Zantu. Segundo a vice-presidente da comissão, a pandemia de Covid-19 demonstrou que agir de forma conjunta, solidária e coordenada dentro da União Europeia é de valor crucial. A medida não indica ameaça específica, reforma a comissão. É importante esclarecer que a União Europeia recomenda kit de sobrevivência como uma medida preventiva, e não porque há previsão de guerra, colapso energético ou catástrofe iminente. Adja Labib, comissária para a preparação e gestão de crise, enfatizou que o objetivo não é criar pânico, mas sim evitar situações de desespero, como as corridas aos supermercados vistas durante a pandemia. Penso que estar ciente dos perigos e estar preparado para eles é o contrário de criar pânico. O contrário, significa evitar movimentos de pânico, gestos irracionais, como os que tivemos durante a pandemia, com pessoas a correr para lojas e a comprar papel higiênico, declarou Labib.
A Comissão Europeia reforma que esse preparo já é comum em países semelhantes, como a Alemanha, Suécia e Finlândia. E realmente é. Na Alemanha, por exemplo, há um documento de 68 páginas detalhando como cidadãos devem agir em caso de enchentes, incêndios ou emergências nucleares, com a sugestão de estocar suprimentos para 10 dias. A Suécia distribuiu recentemente panfletos intitulados Em caso de crise ou guerra, para todas as residências. E a Finlândia mantém abrigos subterrâneos e uma agência nacional de abastecimento de emergência, uma prática enraizada na cultura local. Agora, o mais importante, né, desse vídeo, eu acho, que os itens recomendados para essas situações. Quais são esses itens, né? A lista sugerida inclui água, pelo menos 3 litros por pessoa por dia para beber, mais 10 a 12 litros para higiene e cozinha. Alimentos não perecíveis, conservas, arroz, massas, barras energéticas ou frutos secos. Rádio portátil a pilhas para acompanhar informações oficiais em caso de apagão da internet. Lanterna e pilhas extras essenciais em caso de falta de energia. Medicamentos, incluindo receitas médicas e um estojo de primeiros socorros. Documentos importantes, cópias de identidade, receitas médicas e contatos de emergências guardados em uma bolsa à prova d'água. Dinheiro em espécie, né? Como alerta Labib, o seu cartão de crédito pode ser só um pedaço de plástico numa crise. Roupas quentes e cobertores para se proteger do frio em caso de falhas no aquecimento. Canivete suíço e jogos de tabuleiro para tarefas práticas e entretenimento, especialmente para crianças. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal recomenda adicionar um apito, um carregador para celular e produtos de higiene pessoal. O kit deve ser armazenado em uma mochila de fácil acesso, pronta para ser usada nas primeiras horas ou dias após uma crise, enquanto serviços essenciais como água e eletricidade não estiverem disponíveis. E é isso, né? Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do episódio para você ler completo e se sentir assim mais seguro, né? Só tem mais um pouquinho dessa matéria, acho que eu li bastante dela aqui. Já tá também dito, né? A União Europeia recomenda esse kit e além do kit, a comissão propõe integrar aulas de preparação nos currículos escolares para criar um dia europeu da preparação e realizar exercícios regulares para melhorar a cooperação entre civis e militares. O plano inclui simulações em escolas e setores como saúde e transportes para ensinar crianças a lidar com a emergência. Eu acho que a gente também, adulto, precisa. A comissão também planeja abrir um centro de coordenação de crises e ampliar estoques de itens essenciais como vacinas e equipamentos para combater ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Também vai ser lançada uma plataforma, né? A entidade com sede em Bruxelas vai lançar uma plataforma digital para que cidadãos e viajantes encontrem informações sobre riscos e locais seguros como abrigos em casos de crise. Pretende também coordenar em toda a Europa reservas estratégicas de medicamentos, matéria-prima, energia e alimentos, garantindo o melhor preparo para emergências. E vai sair mais detalhes aí de todas essas estratégias em julho de 2025, em julho desse ano, durante a discussão do próximo orçamento plurianual plurianual da União Europeia. E é isso, gente. Não traz ali, né? Não há motivo para pânico, pois a questão sobre o kit de sobrevivência não é obrigatória. Trata-se somente de uma orientação para aumentar a preparação da população em situações de emergência. Então é isso. Mudanças estão acontecendo. Acho que tem fatores políticos, fatores climáticos, fatores naturais, né? Que podem ser evitados, mas que estão aí à tona. E conscientizar a população de forma geral. Não entrem em pânico, não se desesperem, não deixem isso afetar nos planos. Eu acho que às vezes, isso consigo perceber com os clientes que eu tenho, né? Às vezes, a mente da gente já tá boicotando, né? Eu vou gastar muito dinheiro, eu vou investir. Se isso é realmente um sonho seu, não acho que seja motivo para desistir, tá? Acho que seja motivo para ter alerta, consciência, estudar política, estudar sobre o lugar que você tá indo, e aumentando essa sua consciência de forma geral, guardar dinheiro, tá? E ir se planejando. Talvez precise adiar? Talvez. Mas acredito que não seja motivo de desistência e nem para pânico.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Deixe suas dúvidas sobre esse assunto nos comentários, eu posso fazer um segundo vídeo pra gente trocar essa ideia. E compartilhe esse vídeo com quem tá morando na Europa, com quem tá planejando vir morar, pra gente ir aí aprendendo e refletindo juntos. O link da descrição, dessa matéria tá na descrição do episódio. E eu te espero aí no próximo vídeo. Um cheiro e se vai embora!